E aí, minha artesã querida, vamos lá para esse aulão incrível de granilite que eu preparei com muito carinho para você. Eu preparei, gente, com muito carinho. Tem muita dica valiosa, tem muito ensinamento bom aqui dentro, tá? Então, eu espero que você assista, coloque em prática e faça muita peça de granilite aí na sua bancada, na sua cozinha, no seu ateliê, na sua varanda, na sua mesinha, onde quer que você faça aí o seu artesanato, porque dá para começar, ó, com uma bancadinha. Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês, ai gente, as peças que a gente vai aprender nesse aulão, tá bom? A gente vai aprender essa peça maravilhosa, olha que coisa linda. Ela é um porta-objeto, certo? Um porta-utensílio. Você tanto pode colocar colheres de cozinha, como você pode colocar lápis de cor. Olha que coisa linda. Olha os detalhes, gente. Quem é que disse que isso aqui foi feito de cimento? Me fala. Olha que coisa linda. E aí você pode colocar você pode colocar até a própria plantinha aqui dentro, né? Plantar uma plantinha aqui dentro, pode usar as colheres, lápis de cor, gente, uma infinidade de coisas. Você pode usar para colocar as ferramentas do seu ateliê, enfim. A próxima peça que a gente vai aprender é essa de granilite colorido, né? Que é o granilite com os caquinhos, ó, que são feitos de forma manual, tá? E que esses caquinhos você pode tingir eles, pigmentar da cor que você quiser. Hoje nessa aula a gente vai aprender a técnica borro, certo? Que são cores de tons terrosos. Eu vou te ensinar a fazer essas cores de tons terrosos. O borro é lindo, o borro nunca sai de moda, o borro é chique, maravilhoso, né? E as outras peças que a gente vai aprender são essas bandejinhas, tá? Que são feitas com molde de silicone e a massa pigmentada, tá? Aqui a gente vai usar o granilite, que vai ser pedrisco mesmo, né? Já já vocês vão entender o que é, porque eu vou mostrar o material. Mas aqui você vai tingir a massa. Ela não vai mais ser branca, né? Como tá aqui nessa, que é esse aqui é tipo o granilite tradicional, digamos assim, né? E aqui você vai pigmentar, tá? Da cor que você quiser. Vamos começar eu mostrando os materiais para vocês? Vamos aprender os materiais que a gente vai utilizar? Vamos lá. Então, a gente vai precisar, primeiramente, de um cimento branco estrutural, tá? Cimento branco estrutural, eu uso da marca Axton, que compra em qualquer Leroy Merlin do Brasil. Deixa eu ver se vocês conseguem ver o pacote. Ó, é porque eu abri de cabeça para baixo, entendeu? Porque eles têm uma válvula, né? Esses pacotes têm uma válvula. Aí eu sempre abro pro lado da válvula para não ficar depois caindo pó aqui embaixo, entendeu? E aí, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Certo? Cimento branco estrutural, CPB 40, tá? Ó, alto grau de brancura, permite pigmentação. Mas, Jéssica, eu posso utilizar outra marca? Eu me encontrei, sei lá, da marca Argos, da marca, sei lá. Eu nunca trabalhei com outra, tá, gente? Eu sempre usei essa da Axton, que é da Leroy Merlin, porque aqui eu só encontro ela, tá? Mas, se você na sua cidade encontrar outro cimento branco estrutural, sem problema, você pode utilizar também, tá bom? Vamos precisar de uma bacia, muito importante, né? Qualquer bacia que você tiver aí, tá bom? Qualquer bacia. Uma colher de pau, ou uma colher de silicone, ou um raspa-tudo. Pode ser, gente, ó, tanto a colher como o raspa-tudo, tá? Pode ser os dois. Eu tenho aqui os dois porque eu gosto dos dois. Eu acho a funcionalidade dos dois muito boa. Vamos lá. Água, muito importante, certo? Você ter água para poder colocar na massa, tá bom? Precisa ser um regador, Jéssica? Não precisa, tá? Você pode ir pegar uma garrafa de Coca-Cola vazia, botar água dentro e colocar ali junto das suas coisas e tá tudo certo. O próximo material que a gente vai precisar utilizar para fazer o granilite tradicional, certo? São pedriscos de aquário preto, certo? Pedrisco preto, olha só. Ele é preto. E ele é um pedrisco de aquário. O nome desse pedrisco é o basalto, tá, gente? Pedrisco basalto número 0, tá? Essas pedrinhas, elas têm numerações. 0, 1, 2, 3, tá? E aí, quanto maior o número, a pedrinha vai ficando maior. Para ficar um efeito bem chique, bem bonito, eu gosto muito de usar a número 0, no máximo a número 1, tá?
Mas a número 0 eu acho que ainda fica mais bonito o efeito, tá? E aí, se você quiser mesclar com uma pedrinha branca para dar uma delicadeza, para ficar aquela coisa bem bonita, você pode usar esse pedrisco aqui, ó, que é um pedrisco de jardinagem. Você compra em qualquer casa de jardim, tá? Floricultura, que vende esses acabamentos de pedra, né? Para jardim, para vasos. Pronto. Você compra um pacotinho desse aqui, ó, foi R$ 6. Esse pacote aqui todinho, que eu já usei metade, né? Mas foi R$ 6, certo? Esse aqui eu acho que ele é 3 e pouco, R$ 3,90, sabe? Enfim, gente, são materiais baratinhos, tá bom? O cimento, ele é um pouco mais caro, acho que se eu não me engano, esse cimento, ele custa por volta de R$ 90 o pacote, 80 e pouco, 90, tá? Pode ser que na sua região o preço seja diferente, porque o preço dele varia de região para região, não é tabelado para todas as Leroys, certo? Então, nós vamos precisar de pedriscos, tá? O branco precisa ter, porque a gente vai utilizar no granilite colorido, tá? Não é opcional. Mas quando você vai fazer esse aqui, ó, quando você faz esse aqui, nem sempre você vai precisar colocar o branco, você coloca só se você quiser, um efeito mais bonito, mais com as pedrinhas pretas mais espaçadas, né? Se você quiser um efeito pretão, assim, mais fechado, ó, as pintinhas bem pretinhas, aí você coloca só a pedra preta. Um trava-língua, gente, pelo amor de... A pedra preta, certo? E aí, no granilite colorido, aí sim a gente vai precisar usar a branca. Vamos precisar de caquinhos de granilite colorido que nós vamos produzir aqui, tá bom? Nesse aulão. Mas aqui eu já trouxe pronto, claro, né? Porque aqui é tipo Ana Maria Braga, entendeu? A gente vai fazer junto, mas a gente também já tem pronto. Vamos precisar de pigmentos, certo? Pigmento pó, pigmento líquido, certo? Aqui eu separei essas cores porque são as cores que eu utilizo para poder fazer o borro, tá? Eu gosto de colocar um azulzinho no meio dos terrosos, eu acho que fica bem bonitinho, bem chiquezinho. E aí tem o marrom, certo? Esse marrom, ele pigmenta bastante, tá? Ele é bem escuro. O líquido já é mais claro, tá? Para você pigmentar, você tem que colocar muito, tá bom? Mas fica aí a seu critério, né? Escolher qual cor você quer utilizar. O laranja, tá? O laranja não vende em pó, só vende em líquido. O vermelho, para isso aqui, para os tons terrosos, precisa ser o em pó. Existe o líquido, mas o líquido, ele é muito claro. Então, quando você mistura, ele não dá um tom avermelhado, ele dá um tom rosado, certo? Porque ele é bem fraquinho, bem mais fraco. Então, pigmento vermelho em pó, azul em pó, que também pode ser o azul líquido, o azul não faz muita diferença. Marrom em pó, marrom líquido, certo? Você compra aí para você testar, para você fazer aí e ver as tonalidades que fica. E o laranja líquido. Esse aqui eu vou utilizar o lilás, eu vou utilizar para fazer as bandejinhas, tá? Mas vocês, não quero fazer lilás, não gosto de lilás, também não quero ter esse gasto. Usa um laranja para poder fazer essa aqui, tá? Vai utilizando o que você tem. É bom você também ter com você sempre uma tesoura para te ajudar a abrir um pacote de pedra, para te ajudar a abrir um pacote de cimento, tá? Para, enfim, ser um auxílio aí para você. E aí nós vamos precisar de tigelinhas para poder misturar as cores, tá? Aqui eu trouxe as minhas transparentes, mas você pode pegar qualquer uma aí da sua casa. Vamos precisar de colheres. Essas aqui como estão novas? Olha como tá nova. Gente, que colheres novas. Olha aí, ó. Uso muito, já usei bastante. Pincéisinhos, tá? Pincéisinhos. Vamos precisar de óleo de cozinha, que eu já coloquei aqui no meu potinho, tá? Eu tô usando esse potinho aqui de apoio, de cimento, porque ele é mais pesadinho. E aí, gente, nós vamos precisar também de luva, tá? Luvinha de lavar louça. Moldes plásticos, tá? Para fazer esse aqui, ó, essa peça, nós vamos utilizar... Opa! Vamos utilizar esse molde aqui, ó. Que eu comprei na lojinha, aquelas lojinhas de coisinha de casa. Pronto. E o contramolde é um copo. Ó, um copo do unicórnio. Tá vendo? E esse potinho aqui, ó, de plástico. Bem simples, gente. Um potinho o quê?
de R$ 8, R$ 10, um copo de R$ 6, R$ 7, tá? Pronto. Esse aqui vai ser o nosso molde e esse vai ser o nosso contramolde. Porque para fazer um vaso, para fazer um porta-objeto, qualquer coisa que tenha um furo, né? Qualquer coisa que tenha esse furo, a gente precisa ter um contramolde, né? Então, esse é o meu molde, esse é o meu contramolde que vai fazer o furo. Moldes de bandejinhas de silicone, ó, pra gente poder fazer essas duas bandejinhas aqui. Nós vamos utilizar esse molde hoje aqui. E aí, o contramolde dele pode ser ou um copinho de requeijão, que o meu tá super novo também, ó. Você pode utilizar um copinho descartável aqui dentro também, que dá super certo, tá? Lixas, que é com isso aqui que a gente vai lixar a peça e vai começar a aparecer o efeito do granilite. Na Leroy Merlin você acha facilmente isso aqui, tá bom? Lixa d'água, certo? Gramatura 80. Como é que eu sei, Jéssica, se ela é 80? Você olha atrás da lixa, aqui, ó. Tem o número 80 nela, ó, tá vendo? Cheio de número 80, pronto. Tem que ser lixa d'água, tá, gente? Porque a gente vai molhar essa lixa e as outras, elas se desmancham na água, porque elas são papel. E a outra lixa, que é a lixa do acabamento, é a 220. Lixa d'água também, tá bom? Ó, ela é mais fininha, como você consegue ver, olha a diferença das duas. Tá vendo? Uma é bem mais grossa e a outra é mais fina, tá? E aqui também tem atrás, ó. 220, 220, 220, 220, tá certo? Tem aqui atrás. E aí, ela vai ser a que a gente usa primeiro, para poder aparecer o granilite. E essa aqui vai ser a que a gente usa depois, para poder não ficar aquele efeito riscado. Porque essa aqui, como ela é mais grossa, então ela arranha bastante a peça. Mas essa aqui, quando você passa, ela já deixa um toque aveludado, a peça lisinha, sabe? Fica lindo. Então, bora lá produzir, colocar a mão na massa, porque é para isso que nós estamos aqui, não é mesmo? Então, bora lá. Pega a sua bacia, pega a sua colher, pega o seu cimento, a sua água, que a gente vai começar. Vamos começar a fazer a massa dessa primeira peça aqui, tá? Ó, essa vai ser a peça que a gente vai fazer primeiro. A gente vai pegar o cimento branco estrutural. Ah, sabe o material que eu esqueci de falar para vocês? Foi sobre a resina de acabamento. Gente, essa resina também eu só encontro na Leroy Merlin. Ou seja, mulher, tu vai na Leroy Merlin e compra as tuas coisas, entendeu? Porque lá é onde eu encontro um monte de coisa que eu não encontro em outros lugares. A resina da Hidronorte, essa marca aqui, gente, maravilhosa. Você pode usar outra? Pode. Mas eu já usei várias e a que eu mais gostei foi essa, tá? Tem ela pote maior e tem esse potinho pequeno. Compra esse aqui para você que tá começando, tá bom? Ó, resina multiuso Aqua, tá? Ela é a base de água incolor, ela tem um leve brilho, tem ela fosca também, mas essa aqui que ela tem um leve brilho, eu acho ela mais bonita, tá bom? E se eu não me engano, a fosca só tem a base de solvente. Eu não sei se já fizeram a base d'água também, mas eu não gosto, porque dá muito trabalho para ficar limpando o pincel, para ficar limpando o ambiente, a mão, sabe? Então, além do acabamento dela ser lindo, eu não gosto da fosca, porque dá quase o mesmo resultado. O brilho que dá é muito sutil. Olha aqui, ó. Você nem vê uma coisa brilhosa. Ó, tá vendo? É uma coisa muito sutil, muito chique, entendeu? Muito bonitinho. Então, assim, não vale a pena comprar a fosca, porque ela é a base de solvente, enfim, sabe? Então, resina à base d'água, tá? Da Hidronorte, tem na Leroy Merlin e é maravilhosa, tá? Então, vamos continuar aqui a nossa produção. Vamos pegar nossa bacia, nossa colher, tá bom? Pegar o nosso cimento, colocar aqui. Vamos lá. Tá? Ai, Jéssica, tem uma quantidade exata do cimento? Não tem, gente. Não tem por quê? Porque eu tô te ensinando a fazer essa peça aqui. Mas aí, na sua casa, você vai poder fazer... Você pode fazer um molde maior, um molde menor, uma bandejinha, tá? Então, eu coloquei aqui mais ou menos uns 2,5 copos desse, ó. 2,5 copos desse aqui. 542 gramas, tá? Pronto, 542.
E aqui ainda vai as pedras, certo? Então vamos lá, eu vou deixar aqui, vou colocando as pedras, só para vocês irem vendo o meu pedrisco preto basalto, certo? Que compra em lojas de aquário, pet shop, tá? Eu compro muito na Cobase, gente. Se tem Cobase aí na sua cidade. E ó, gente, vou mostrar aqui pra vocês como é que ela é, ó. Tá vendo? Ela é linda. E aí a gente vai colocar aqui dentro. Vamos colocar. Vou colocar, eu coloco no olho, tá? E depois eu vou, quando eu colocar água aqui dentro, eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão julgar se tá uma quantidade boa de pedra ou não, tá? Vamos lá. Agora eu vou colocar um pouquinho. Eu coloquei quantas gramas, então? Coloquei quase 200 gramas. 170, mais ou menos, né? Agora eu vou colocar da branquinha também. Pra ficar bem bonitinho, bem lindo. E agora eu vou mexer. Mexi o cimento com as pedras. E agora eu vou jogar água, tá? E aí nós vamos aprender o ponto, tá? Para poder essa massa não ficar nem tão líquida e nem tão dura, né? Nem tão rígida. Certo? Coloquei minha água e vou mexendo. Ai, Jéssica, acabou ficando muito líquida, botei água demais. Não tem problema, a gente vem com um pouquinho mais de cimento e coloca. Se a quantidade foi muita que você colocou de cimento, precisei colocar mais 2 copos porque eu joguei muita água. Aí você vai precisar colocar um pouquinho mais de pedra também, tá? Mas não sendo só um pouquinho para poder dar o ponto na massa, você nem precisa repor pedra. Então vai mexendo, ó. Aqui eu já vi que eu coloquei água demais. Coloquei água demais. Vou colocar mais um pouquinho de cimento só para não ficar assim, ó. Porque se você percebeu, ela tá bem, ó, líquida. E eu não quero que fique assim, eu quero que fique um pouquinho mais dura, certo? Mais rígida. Então eu venho e vou colocar meio copinho aqui, tá? Até menos, eu vou colocar 1/4 do copo. Pronto, deixei metade aqui, metade da metade, deixei. Pronto. Coloquei 1/4 do copo de 250 ml e mexo. Se ainda continuar líquido, eu vou e boto o restante, tá? Mas não ficou. 1/4 do copo aqui de cimento já ficou com um ponto bem bacana. Vendo? Ó. Eita, que massa bonita. Olha só. Uma papinha, tá vendo? Tá linda essa massa, hein, gente? Maravilhosa. E o cimento branco estrutural, ele assenta assim de uma forma, você bate assim a bacia, ele já vai se assentando, já vai ficando lisinho. É uma maravilha. Pronto, vou preparar agora aqui o meu molde, certo? Como é que eu preparo o molde? Eu pego o meu olhinho, tá certo? O óleo de cozinha ou a vaselina, tá? E vou untar ele aqui dentro, ó. Vou besuntar ele de óleo, tá? Unta todinho por dentro, certo? O molde a gente unta por dentro. Gente, tem que passar tudo, tá? Ó, passa nas paredes, passa no fundo, não precisa ficar escorrendo óleo, mas tem que ficar todo meladinho, tá certo? O molde a gente unta por dentro. O contramolde a gente unta por fora, porque é onde vai entrar em contato com a massa. Tô colocando a massa dentro. E aí, à medida que eu vou colocando, eu vou dando batidinhas assim, ó, para as bolhas de ar ir subindo, sabe?
Pronto, agora eu venho com mais massa. Coloco. Dou aquela batidinha para a massa assentar. Mais um pouquinho. Deixar a massa bem assentadinha. Aí agora eu vou untar o contramolde por fora e vou testar para ver se quando eu mergulho o contramolde no molde, se ele já fica até a bordinha ou até quase a bordinha, né? Se, não foi até a bordinha, ficou um dedo, então meio dedo, beleza, tranquilo, tá? E aí eu vou, olho se ficar já no ponto, beleza. Aí eu só vou colocar um pezinho aqui dentro para o contramolde ficar, tá? Mas eu vou mostrar para vocês na prática. Então eu vou, ó, e passo óleo por fora, tá? Vou passando por fora do meu copo. Passa no fundo, não esquece de passar no fundo, tá? Pronto. Aí agora eu vou fazer o teste. Vou centralizar o meu contramolde e vou mergulhar para ver se já vem até... Ó, veio. Não, você não pode sentir o contramolde encostar e arranhar lá embaixo, porque senão isso quer dizer que o fundinho tá ficando muito fino, tá? Você tem que sentir, você não pode sentir a pedra arranhar lá no final, certo? Se você não sentiu e chegou aqui na ponta, quase na bordinha, né? Ou chegou rente à borda, maravilha, beleza, show de bola, certo? Isso quer dizer que a massa foi suficiente. E aqui foi, tá bom? Ó. E aí já chegou aqui na minha borda. Eu dou uma batidinha assim para poder ele ficar retinho, tá? E aí, se eu deixar só desse jeito, ele vai começar a subir, ó. O copo começa a subir, ficar torto, e aí não vai ficar bonito, né? Então eu preciso colocar um peso aqui dentro desse contramolde para poder ele ficar retinho e quietinho, tá? Então eu mergulho novamente, e aí o que eu utilizo? Eu utilizo pedra, tá? Eu utilizo pedra. Então vou colocar a pedrinha aqui, ó. Pronto. Bato. E aí essa pedrinha, quando a peça que secar, né, essa massa que tá aqui dentro do molde, quando ela secar, eu venho com essa pedrinha e devolvo pro saco e utilizo no novo granilite. Feito isso, o peso que tá aqui dentro é suficiente, Jéssica? É suficiente, o contramolde não tá mais subindo. Show de bola. Então, foi suficiente. Se não tiver sido suficiente, você vai ter que colocar mais pedrinha até chegar perto aqui da borda do contramolde. Feito isto, essa minha massa dentro do molde vai descansar 24 horas, certo? O cimento branco estrutural, ele seca mais rápido do que a argamassa, que também é um produto que a gente utiliza aqui no ateliê, certo? Eu utilizo para fazer outras peças, não a de granilite. Mas a argamassa ela demora um pouquinho mais e o cimento branco estrutural ele demora um pouquinho menos, ele enrijece, né? Fica duro mais rápido. Eu aconselho você a esperar as 24 horas, mas em cantos mais quentes, como aqui no meu Ceará, com 12 horas a peça já tá dura, sequinha, e eu consigo desenformar, certo? Mas eu não sei qual é a região, qual a sua região, né? Se tá frio, se tá quente, se tá muito seco, se tá muito úmido, certo? Quanto mais úmido o ambiente for, né? Se tiver em período de chuva, se for um canto muito frio, muito úmido, né? Perto do mar, é melhor você esperar, tá? Se for um canto mais seco, mais quente, você pode tentar desenformar com menos tempo, certo? O cimento branco estrutural, estamos falando de cimento branco estrutural, não estou falando de argamassa. Voltei e já voltei com meu fogãozinho elétrico, tá?
A minha panela velhinha com água dentro, certo? A panela tem água dentro, ó, certo? E aí agora eu vou ligar esse forninho. Jéssica, como assim? Não tô entendendo nada. Você vai entender, querida. Você vai entender. Liguei, tá na potência máxima aqui, certo? Ó, já tá esquentando. E vou colocar a minha panela em cima, tá? Por que que eu tô fazendo isso? Porque se eu for desenformar na força, vai ser muito sacrifício para eu desenformar essa peça, por mais que eu tenha untado, certo? Porque eu vou precisar fazer bastante força, vai ser bastante cansativo. Quando eu coloco o plástico na água quente, o plástico expande. Então fica muito mais fácil de eu desenformar, certo? Mas antes disso, eu vou pegar um potinho e vou colocar as pedrinhas que estavam, ó, aqui no meu contramolde, tá? Essa aqui, se eu não me engano, é a número 3, ó. Essa é a número 3. Bem grossinha, bem grandinha, tá? E aí agora eu tirei, né? Minha massa, né? Minha peça já está sequinha, ó, dura, não está derramando, certo? E aí eu vou agora colocar ela aqui dentro e vou esperar um pouco, certo? Vou esperar essa água esquentar, vou deixar o molde aqui um pouquinho aqui dentro, tá certo? E aí depois que a gente tirar essa peça de dentro do molde, ai, Jéssica, então se o plástico com o calor ele expande, como é que eu vou fazer para tirar o contramolde? Porque se o contramolde expande, ele vai ficar mais difícil ainda de tirar, né? Porque ele vai ficar mais perto ainda da peça, vai ficar mais pregado ainda na peça. O contramolde a gente não tira com o calor, a gente tira com o frio. Então eu posso tanto encher aqui de gelo, o contramolde de gelo, como eu posso também colocar ele durante uns 15 minutinhos ali no freezer, 10, 15 minutinhos, certo? Eu vou fazer o processo do freezer, porque o freezer ele vai ser mais rápido do que colocar o gelo aqui, tá? Então, quando a gente desenformar essa peça, eu vou levar a peça ali pro freezer, deixar uns 5 minutinhos, uns 10, 15 minutinhos e depois trago ela pra gente desenformar juntas, tá bom? Enquanto a minha água esquenta com o molde aqui dentro, eu vou fazer as bandejinhas, certo? Vou aproveitar essa massinha que eu tenho aqui, ó, esse restinho, tem que aproveitar logo, viu? Porque o cimento branco estrutural, ele endurece rápido. Então eu vou colocar mais um pouquinho de massa aqui e vou colocar pigmento, misturar para colocar nas minhas bandejas, tá? Vou pegar um pouquinho mais de massa, o cimento eu botei aqui. É pouquinho mesmo, tá, gente? Porque a bandeja pequena, ela leva pouco material. Então, coloquei meio copo, certo? Daquele ali na bacia. E agora eu vou colocar pedrinhas. Eu ainda tinha um restinho ali dessa. E aí eu vou colocar um pouquinho. E aí, agora, com essa segunda massa, eu vou mostrar pra vocês como é que fica a aparência da massa quando ela tá boa de pedra, certo? Vou colocar aqui no olho, certo? Com o tempo você vai treinando o seu olhar, tá? E aí vou colocar um pouquinho da branca. Oi? Tá bom. E agora já vou colocar água, porque já tem massa aqui, certo? E aí eu vou colocando pouquinha, devagarzinho, porque para não exagerar na água de uma vez, né? Não colocar água de uma vez e exagerar. Aqui eu vi que foi pouca, então já vou colocar mais um pouquinho. Eu vou tanto pigmentar como mostrar o ponto da massa, já, quando eu tirar essa panela daqui, porque o fogãozinho tá quente, não tem como eu arrastar ele, né? E ele tá bem no ângulo dessa câmera aqui, né? Que eu preciso para poder mostrar o ponto da massa para vocês. Então, a água já tá quente, eu tô vendo aqui. E aí eu já vou tentar, certo? Vou tentar desenformar. Bato aqui no fundo.
Não soltou ainda. A água aqui dentro da panela tá pegando só até aqui metade. Então, como na minha panela cabe o vaso deitado, eu vou deitar ele um pouquinho e vou girando assim para ele esquentar também nessa parte, tá? E aí agora eu consegui afastar um pouquinho o nosso fogãozinho com a ajuda de um pano. Pronto. Ó, o ponto da massa, quando ele tá bom de pedra, é quando você passa a colher e você vê várias pedrinhas. Tá vendo, ó? Como você vê várias pedrinhas, isso aqui é como vai ficar quando você lixar a peça, certo? É com essa quantidade de pedrinhas que vai ficar a massa, que vai ficar a peça quando ela secar e você lixar, tá? Ó como parece. Aqui, ó, tá vendo? Eu vou mostrar aqui pra vocês na câmera. E ó como parece. Dá pra ver aí? Ó, certo? Então, como é que eu sei se a quantidade de pedra tá boa? Mexe bem, mexe, mexe, mexe. E aí, quando for no final, que tiver tudo misturadinho, você vai lá e passa a colher assim, ó, alisando, para ver se a quantidade de pedrinha que fica quando você alisa, se tá cheio de pedrinha. Se tiver pouco, né, tiver só uma pedrinha aqui, outra lá, aí você vai colocar um pouco mais de pedra, certo? Então, vamos lá. Misturei, vi que tá bom de pedra. Agora eu venho com o meu pigmento roxinho para poder fazer aquelas bandejinhas maravilhosas, né? Enquanto isso, a minha peça vai esquentando aqui do lado para a gente poder daqui a pouco desenformar. E aí eu venho com o meu pigmento, certo? Ó, e vou pingar, certo? De início, vou pingar aqui 4 gotinhas. Sacode ele para misturar lá o fundinho. E agora pinga. Uma já foi, 2, 3, 4. Pronto. Pinguei 4 gotinhas. Misturo. Misturo para ver se já dá o tom que eu quero, que eu gosto. Se não, eu vou lá e coloco mais, tá? Não ficou o tom que eu quero. Vou até sacudir mais. E vou pingar agora, como eu tô vendo que tá bem fraquinho, eu vou pingar 10 gotinhas, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Ah, Jéssica, não quero contar gotinhas. Vai colocando no olho, tem problema não. Aqui é só uma sugestão. Vai colocando no olho. E aí, quando você misturar, né, totalmente estiver bom, aí você já coloca no molde, tá? Tem que misturar bem, porque às vezes fica um aglomeradozinho de pigmento em um certo canto que você não pegou, tá? Então tem que misturar bem. Certo? Ó. Mistura, mistura. Pra mim aqui ainda tá claro. Por quê? Porque quando o cimento seca, ele clareia mais a cor, tá? Então, se tá nesse tom aqui, a tendência é clarear mais, certo? Então, eu vou colocar um pouquinho mais forte. Dessa vez eu coloquei uma xeringada, não coloquei gotinhas, tá? E vou mexer mais pra ver, né? Se fica bacana esse tom. Ó, agora sim. Agora tá lindo. Olha só. Olha que tom maravilhoso, lindo. Aí eu pego aqui, ainda tem um restinho de branco aqui na colher, aí eu tiro assim com o dedo, ó. Gente, a colher de silicone é vida, viu? Ela pega-se de um jeito maravilhoso. Aí eu vou raspando, mexendo. Amei. Vai ser esse tom aqui para as bandejinhas. Você pode passar o óleo, como você também não precisa, tá? Porque o molde de silicone, ele é fácil de desenformar,
mesmo sem o óleo, porque ele é muito flexível, tá? Agora sim, a vaselina ou o óleo, eles lubrificam o seu molde e hidrata ele, né? Ou seja, quando você coloca o óleo ou a vaselina, a durabilidade do seu molde de silicone, ela tende a ser maior, porque você tanto protege, né, cria uma camada protetora, como ele hidrata, enquanto tá ali, enquanto a vaselina ou o óleo tá ali, eles estão hidratando o molde, certo? Eu vou colocar sem e o outro eu vou colocar com, certo? Com o óleo, só para vocês verem. E aí eu vou colocando, ó, de pouquinho. E aí, ó, vou dando batidinhas assim, ó, para poder ele começar a sentar e entrar nas bordinhas, certo? Ai, Jéssica, o seu molde de silicone não estava tão limpinho por dentro, ele tá meio manchadinho. Não tem problema, porque a peça de granilite, ela é lixada. Então, por mais que ela pegue alguma sujeirinha do molde, quando você lixar, essa sujeirinha sai, certo? Então, eu vou aqui batendo, ó, batendo, batendo, batendo. E é importante que essas peças, gente, tanto o vaso que a gente fez, né? Aquele porta-objetos, porta-utensílios, tanto ele como as bandejas sempre sequem no local plano. Nunca deixe em cima de mesa que você sabe que tá torta, ou então em chão secando em chão que é ladeira, tá bom? Eu sempre coloco as minhas peças em chão. Chão plano, tá? Um chão que eu sei que é reto. Você vai dando essas batidinhas, porque essas batidinhas, elas tanto assentam a massa, né, para ela entrar em todas as frestinhas, como também ajuda a subir as bolhas, certo? Bolinhas de ar que ficam por dentro. Essas batidinhas, lembra que a gente deu a batidinha na primeira peça que a gente fez? Pronto. E aí, se ficou algum excesso, ó, uma bolha que tinha aqui, ó, que era uma bolha, ó, aí fica um buraquinho, tá vendo? Eu vou limpando com o dedo, ó. Ah, ficou um excesso, tá transbordando. Eu vou limpando, passando aqui, ó, na beirinha da minha bacia e bato novamente. Certo? Batendo, batendo. Agora ficou maravilhoso. Vou ali na superfície plana e coloco. Tá? Antes de colocar a massa no outro molde, eu vou ver se essa peça aqui já tá boa de desenformar, certo? Tá bem quente. Vou virar aqui, ó. E vou tentar puxar. Ó, ó, ó. Eita, que coisa linda! Agora eu desligo o desligo o meu fogãozinho. Eu quero chamar de forno, mulher. Fogãozinho. E olha só, gente. A peça tá bem quente, tá? Não fica pegando assim nela de uma vez, não. Mas vocês viram como é fácil desenformar uma peça quando ela é esquentada por fora. Porque quando você vira uma peça que ela não tá com o molde quentinho, e você fica, ó, e faz, força, e faz, e não sai, sabe? Aliás, sai, mas sai depois de muita força que você botar. Então, essa dica de esquentar o molde, certo? Você pode esquentar tanto na panela, como com um secador, gente. Eu poderia também ter trazido um secador aqui, ó, só que você fica ali com o braço, com aquela zoada, né? Então, para aula, eu achei melhor comprar um fogãozinho elétrico, botar a bacia ali, porque eu não precisava ficar, né? Entendeu? Você demora mais tempo ali e ainda fica escutando aquela zoada maravilhosa na aula, né? E ainda fica tendo o esforço do braço, né? Aqui eu ganhei tempo fazendo a massa das bandejinhas, né? Então, gente, tirei, aí eu deixo esfriar um pouquinho para poder, né, pegar nela, ou então pego aqui na base, né, que não tava com a água quente. E aí, gente, agora ela ainda tá com o contramolde, ó, e eu vou mostrar para vocês. Olha como é difícil. Eu tô botando força, tá? Não sai fácil. Só na mão, tá? Quando eu não sabia desse truque do quente e frio, mulher, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu pelejava, viu? Eu pegava um alicate e puxava. Mulher, pelo amor de Deus, era um sacrifício. Aí, quando eu não conseguia, eu esperava meu marido chegar do trabalho. Falava, amor, por favor, desenforma essa peça aqui pra mim. Aí lá, ele com alicate, ó.
E não conseguia, mulher. Porque era. Aí depois de muita força, ele conseguia. E eu fiquei toda branca. Né? Mas tudo bem, faz parte. Aí quando ela esfriar, eu vou e coloco no freezer, tá? Ou poderia colocar gelo aqui também. Mas eu acho mais prático, porque aqui teria que ser muito gelo, ó, tá vendo? Então ia demorar mais, porque eu não tenho gelo suficiente para encher esse copo. Então eu vou, daqui a pouco, coloco no freezer. E aí eu vou mostrar a diferença para vocês de como é que desenforma a peça depois que vai pro freezer, tá bom? Agora vamos encher a nossa outra bandejinha. Eu disse que ia colocar o óleo, né? Pronto. Besuntei, tá? Deixei ela meladinha, meladinha de óleo. Agora eu venho com a massa e coloco. E aí eu posso tanto fazer espalhando com a colher, né? Fazer esse trabalho espalhando com a colher, como eu também posso ir batendo. Agora eu escolhi espalhar com a colher. Aí agora eu venho, assento. Olha como ela assenta fácil, gente. Aí eu vejo que foi demais, vou limpando com o dedinho. Vou limpando com o dedinho. Tá? Pronto. Feito, coloco numa superfície plana para secar, certo? Jéssica, mulher, misericórdia, sobrou massa. Tem problema nenhum. A gente pega outro molde e enche. Pense como não tem problema nenhum isso. É maravilhoso que dá mais uma peça. Pronto, vamos lá. Eu vou colocar aqui o restinho da massa nessa bandejinha. Raspa bem. Ah, eu gosto de usar nessa hora aqui, ó, que tá só um pouquinho de massa. Esse aqui que é pontudo, ó. Ele raspa, minha filha, ele raspa até a alma aqui. Ó. Minha filha, não precisa mais nem lavar uma bacia dessa. Olha aí. Maravilhoso. Agora eu venho com a colher, vou espalhando. E eu acho que essa massa vai ser pouca para essa bandeja. Mas não tem problema não, porque aí eu coloco essa massa aqui na parte de baixo, ó, dela. Coloco aqui na parte de baixo, dou uma batidinha, um espaço para colocar mais massa. Não tem problema. Eu preparo uma outra massa, pode até ser de outra cor, posso fazer de branca, entendeu? E aí ela vai ficar tipo metade, metade. Na parte de cima lilás, na parte de baixo branca. E aí eu criei outra peça, tá? Aprendam a usar a criatividade de vocês a favor de vocês, tá? Ó, tá aqui. Pra eu não fazer outra massa da mesma cor, para poder, né, colocar aqui, já que eu tô dando uma aula para vocês, né, e a gente não quer perder tempo, quer ser objetivo, eu vou fazer isso. Coloquei, ó, depois eu venho com outra massa só para preencher, completar, e aí tá feita, certo? Vou até colocar ela aqui no cantinho, porque vai que, né, eu faço aqui uma massa de granite colorido e dá certo. Pronto, agora a gente vai começar a preparar o nosso granilite colorido, certo? Que é o quê? Esses caquinhos aqui, ó. A gente vai aprender a fazer isso aqui, tá? E ele é feito do zero, gente. Você vai pegar agora os seus pigmentos, os seus potinhos, as suas colheres, tá? A sua água, o seu cimento. E vai pegar também sacola plástica de supermercado, tá? De preferência, toda branquinha. Ou então, que não tem aquelas marcas, né? Assim, ó. Toda branquinha. Ah, Jéssica, se eu não tiver, pode ser toda azul, toda verde? Pode. Geralmente, as que são todas verdes e todas azuis, que não tem marca, elas não soltam tinta, tá? Mas, de qualquer forma, se você tiver a branca, prefira a branca, tá? E aí, se você só tiver essa cola assim, ó. Ah, ela é branca, mas ela tem a marca do estabelecimento, da loja, né? Não tem problema, você pode usar. Ou você usa o fundo dela, tá? Ou então, se ela tiver estampa aqui e aqui,
você vira ela ao avesso. Vira, ó. E usa o lado avesso. Porque se você usar do lado avesso, não vai ter problema nenhum. Qual é o problema de fazer? De usar esse lado aqui, tá? Você vai entender o que eu tô falando. A gente vai preparar a massinha e vai colocar aqui em cima do saco. Se você coloca a massa aqui, certo? Em cima da marca da loja, provavelmente vai transferir a cor da marca da loja, certo? A cor da estampa vai transferir para a sua massinha, que você vai colocar aqui em cima, tá? Então, para você não fazer uma massa laranja e depois tirar ela e ela ficar com escrito mormaço, né? Negócio verde, é melhor você fazer do lado que não tem nada ou então virar ela, certo? Então, separa aí. Separa a quantidade de cores que você vai preparar, certo? Você pega os saquinhos, eu vou preparar hoje 3 cores. Então, você pega 3 saquinhos e coloca aí na sua mesa para você preparar as cores, tá certo? Precisa untar, Jéssica, os sacos? Não, não precisa, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui alguns saquinhos que eu vou estar utilizando. Vou colocar primeiro esses 2, certo? Vou começar a preparar as nossas 2 primeiras cores e vou começar pelo laranja, certo? Vou começar pelo laranja. E aí, nesse laranja, eu vou colocar um pouquinho de marrom. Então, eu vou colocar esses pigmentos pra cá e vou deixar só os que eu vou utilizar aqui, certo? E eu vou pegar meu primeiro potinho. E aí, agora eu vou colocar meu cimento aqui, tá? Ó. Isso aqui, mais ou menos, tá? Ó. Deixa eu botar o saco pra cá pra mostrar, ó. Vendo? Um dedo, no máximo 2, tá? Mas um dedo e meio de pozinho aqui dentro, tá? Isso referente ao meu pote, né? E aí agora, como o pigmento é líquido, certo? Que eu vou colocar, então eu vou colocar primeiro a água. E aí eu coloco a água. Aos poucos, tá? Se a maioria do pigmento que eu fosse colocar aqui fosse em pó, eu ia colocar primeiro o pó, misturar com o cimento e depois que eu ia colocar a água, tá? Mas como a maioria do pigmento que eu vou colocar aqui é o laranja, aqui vai ser só um farelinho, só para dar uma fechada na cor, aí é melhor colocar água antes, tá? Vamos lá. Então, ó, tô fazendo aqui a minha pastinha. E essa textura aqui, ó, cremosa, já tá ótima, certo? É o ponto ideal. Acertei de primeira, querida. Ó, tá vendo? Pronto, vou colocar agora aqui o pigmento. Sacode, né? Daquela sacudida para poder misturar. E aí vou colocar. Vou dar uma xiringada. Pronto, xiringuei um pouquinho e vou misturar. Pronto. Gostei desse tom que deu, tá? Ó, eu gosto desse tom. Ele não fica muito mais claro que isso, tá? E eu ainda vou colocar um pouquinho do marrom. E, gente, é uma besteirinha, porque esse marrom, ele pigmenta demais. Então, ó, é olha aqui, ó, é um trisco. E aí mexe pra ver se você gostou do tom, tá? É um trisquinho. É só pra dar uma fechada na cor e ela ficar com mais cara de terrosa, sabe? Já gostei. Já gostei. Amei, tá? Pronto. Feito isso, eu venho com a minha sacolinha do lado branco, tá? E começo a colocar a massa aqui, ó.
E aí, eu vou formar uma lâmina de cimento aqui, tá? Eu vou formar uma lâmina de cimento. Olha que cor linda. Ficou maravilhosa essa cor. E aí eu venho... Eu acho que o meu raspa tudo tá ali em cima da outra mesa. Não tem problema não. Porque o que sobrar aqui, eu consigo fazer outra cor aqui dentro, porque é tudo na mesma tonalidade, né? Então eu consigo fazer o marrom aqui dentro, eu consigo fazer o vermelho mais terroso, né? O ideal é sempre eu começar pela cor mais clara, né? Porque aí não vai alterando tanto nas outras cores. Porque se eu colocar um marrom aqui, o laranja não vai alterar muita coisa. Agora, se eu colocar o laranja no pote melado de marrom, aí já altera bastante, entendeu? Então, sempre começa da cor mais clara, pela cor mais clara, porque aí fica melhor até de você reutilizar o potinho, tá? Pronto, ó. Coloquei aqui, vou espalhar, certo? Ó, vou espalhando. Tô espalhando. Ai, meu Deus, essa ponta aqui que não para de subir, tarará, não sei o quê. Bota um pezinho, gente. Um pezinho. Vou ver se tá certo deitado, assim. Pronto. Ó. E aí, com a sua outra mão, ó, você segura uma aqui e a outra você espalha com a colher. E aqui fica os seus pezinhos segurando as outras pontas para não ficar subindo. Tá, ó. Olha aí que maravilha. Aí você vai criando uma lâmina fininha, gente. Cria uma lâmina bem fina, tá? Não é fina de você conseguir ver o plástico do outro lado, não, tá? Você tem que deixar o plástico bem tampadinho, o saco, né? A sacola bem tampadinha. Não é para você ficar vendo, fazer tão fino que dá para ver assim o fundo dela, não, ó. Não é desse jeito. Você faz uma camada em que fique todo laranjinha, sem você ver o fundo da sacola, porém sem ficar uma camada muito grossa. Vai espalhando, tá? Porque quanto mais fino, mais fácil é de quebrar depois, tá? Porque aqui a gente vai formar uma lâmina para poder depois quebrar esses caquinhos e virar isso aqui, tá? Depois vai virar isso aqui. Então, vamos fazer uma lâmina fininha para ficar um acabamento bonito. Não ficar uns pedaços muito grossos, muito feios, tá? Vai espalhando. Tem paciência. Artesanato é isso mesmo. Vai espalhando com paciência, com calma, sem ver o fundo da sacola, certo? Pronto. Fiz a minha primeira lâmina, tá? Ó, fiz a primeira lâmina. Aí eu vou e coloco essa lâmina num local para secar, tá? Precisa ser um local reto? Não. Pode ser um local com descida, né? Se a massa não estiver muito líquida. O ideal é esse ponto que eu mostrei para vocês, ó, que ela não escorre, tá? E aí você pode colocar em cima de uma mesa, em cima no chão, em cima de alguma coisa, tá? Desde que ela fique reta, que ela permaneça assim. Pronto, agora vamos lá para a próxima cor. Vou usar o mesmo potinho, tá? Vou fazer agora o terroso, tá? O vermelho terroso. E eu vou usar vermelho e marrom. Para vocês verem, ó. Coloquei aquela mesma quantidade, tá? Mesma quantidade. Pronto. Agora, como o pigmento que eu vou colocar aqui, os dois são em pó, então eu vou misturar primeiro o pigmento, para depois colocar água. Vamos lá. Colocar o vermelho, mais ou menos uma quantidade assim, ó. Vai e depois testa para ver se ficou bom. E o marrom não é tão pouco como aquele que a gente colocou no laranja, é um pouco mais. Ó, certo? Pronto. Agora vamos misturar. Mistura, mistura bem, tá? Esses 3 pozinhos. Vamos com a água. Ó, tá vendo como o laranja, no final das contas, não vai influenciar em nada aqui?
Não vai, porque ele é uma cor clarinha, né? Então ele acaba se misturando. Agora, se fosse essa cor no laranja, com certeza iria influenciar. Então, olha, gente. Ui, que coisa linda. Eu poderia deixar desse jeito? Poderia. Mas eu quero um pouquinho mais de vermelho. Eu quero tipo, como se fosse um telha bem escuro, sabe? Então, eu vou colocar um pouquinho mais de vermelho. Aqui, ó. Tá? E vou misturar. Agora eu vou pegar meu outro saco, colocar aqui. Deixa eu virar assim. Maravilhosa. Aí a quantidade de plaquinhas dessa que você vai fazer depende do tamanho da peça que você vai produzir, tá? Aqui, quando a gente juntar todos esses caquinhos, vai dar para fazer bastante peça, tá? Porque além desses caquinhos ainda vai ter a pedrinha branca, tá? Então vamos lá. Vou botar essa aqui para secar também ali fora, certo? Pra gente preparar a outra cor, mas olha como ficou linda. Vermelho terroso. E agora eu vou utilizar o restinho que eu tenho aqui dentro, ó. Sobrou um pouquinho para poder fazer o marrom claro, tá? Então eu vou colocar um pouquinho de cimento aqui e vou já misturar com esse meladinho aqui do vermelho terroso, certo? Pronto. Beleza, fizemos o marronzinho. Agora eu vou colocar ali para secar e nós vamos construir o azul. Com a tigelinha, ó, nova, certo? Limpinha, sem ser aquela melecada, porque agora a gente vai construir uma cor totalmente diferente de um terroso, né, que é o azul. Então, eu vou pegar a colher também limpinha, apesar de não parecer limpa, mas ela tá, certo, gente? Essa ela ficou um pouquinho mais líquida, mas ainda assim, ó, ela tá formando uma camadinha super ok pra gente depois quebrar e fazer a nossa peça, tá? Espalhei, ficou maravilhoso, tá? Vou colocar ali pra secar. Voltei e já tenho uma lâmina pronta pra gente, porque aqui a gente trabalha com a praticidade, entendeu? Aqui é tipo na Maria Braga, a gente já tem pronto. A gente acabou de fazer aquelas cores aqui, né? Desenvolvemos aquelas 4 cores aqui para fazer o nosso vaso, mas eu já trouxe a lâmina pronta aqui para vocês e o granilite também já todo quebradinho. Eu trouxe essa lâmina aqui inteira para mostrar para vocês como eu faço para quebrar, certo? E aí, como é que eu faço? Ela tá inteirinha, vocês estão vendo, ó? Tá inteirinha. Dá para segurar assim, ó, uma bandeja. E aí, o que eu faço? Eu começo a dobrar. Ai, olha que satisfatório. Olha que gostoso. Olha aí, ó. Aí você começa a dobrar ele assim, ó. E vai dobrando. E vai dobrando. Aí ele começa a fazer creco, creco, creco. É uma delícia. Aí você vai, ó, vai começando a quebrar. Aí você vai apertando. Vai apertando, vai apertando. Ó. Ó, fui ali pegar o martelo, tá? E aí a gente começa, ó, a quebrar. Quebra, quebra tudo que você pode com a mão. É uma delícia, gente. É que nem estourar plástico bolha. Muito bom. Aí você dobra o plástico todinho, ó. E ele tá todo aqui dentro, ó. Sai um pouquinho, mas muito pouco. Aí você vai quebrando com a sua mão. E aí abre pra ver como é que ele tá. Ai, ainda tá com os pedaços muito grandes. Eu não quero, eu quero pequenininho. Aí você vem, espalha assim ele, ó. Principalmente os cacos grandes, né? Deixa bem em cima, aí dobra assim, ó. Aí você dobra o plásticozinho assim. E pega agora o martelo e vai batendo assim.
Aí você vai e olha. Ai, ainda tá grande. Aí você vai fazer esse processo de apertar e de bater com o martelinho até ficar do tamanho que você quer, certo? Até ficar do tamanho que você quer. Como eu já tenho ele aqui todo prontinho, nós vamos utilizar esse que já tá todo no ponto, tá bom? E esse aqui eu vou usar em outra peça. E agora a gente vai fazer a nossa peça de granilite colorido, tá? A peça de granilite que a gente tá fazendo é inspirada nessa aqui, tá? Só que a gente vai fazer uma versão mini, tá? Porque esses vasinhos pequenos, gente, queria até dizer isso pra vocês. Esses vasinhos pequenos, com plantinhas pequenas, estão muito em alta, sabe? Aqui, pelo menos no ateliê, tem saído bastante, as pessoas procuram bastante essa pecinha pequena, muito pra presente, pra enfeitar um cantinho ali, uma mesa de trabalho, sabe? Então, fica a dica aí pra vocês. Lembrando que o que a gente vai fazer nesse molde pequeno, você consegue fazer também para um molde maior, tá? Basta você selecionar um pote maior com um contramolde maior. É o mesmo princípio, tá, gente? O mesmo princípio. Então, bora lá. A gente vai colocar o cimento branco estrutural aqui dentro da bacia, certo? Então, bora lá. Acho que eu vou colocar só isso aqui, porque ainda vai vir as pedras. E a gente vai fazer só essa pecinha, tá? Então, eu tô colocando bem pouco mesmo. E como eu não trouxe outros moldes pra cá, pra encher, então eu vou colocar pouquinho. E aí, depois de colocar o cimento, eu venho com as minhas pedrinhas brancas, certo? E vou colocar também. Coloquei. Deixa eu apoiar bem aqui, pra tá virando. E aí, eu vou mexer essas pedrinhas brancas, tá? E agora, eu venho com os pedriscos que a gente quebrou, tá? Aqui eu quero dar uma dica pra você. Se você quer um efeito das pedrinhas maiores, certo? Como essas aqui, vocês estão vendo que são pedrinhas maiores? Tá vendo, ó? São pedrinhas que tem os caquinhos maiores, né? Algumas são pequenininhas, mas outros são grandes. Tá vendo? Você pega a primeira camada. Aí você pega a primeira camada de caquinhos que são os maiores. Agora, se você cavucar aqui, ó, se a gente cavar um pouquinho, a gente encontra os menorzinhos, ó. E aí você consegue um efeito com os caquinhos, né, o pedrisco menor. E aí com o pedrisco menor, você consegue esse efeito aqui, ó, dele menorzinho. Tá vendo, ó? Então, aí fica a seu critério, né? Utilizar os caquinhos maiores ou os menores, tá? Sempre vai ter uns que ficam maiores mesmo, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou colocar ele, eu vou tirar um pouquinho dos maiores aqui do meio e vou pegar os médios e os pequenininhos, tá? Os médios e os pequenininhos. Tá vendo aqui que tem uns bem maiores, ó? Tem uns bem maiores, tá vendo, ó? Mas eu vou pegar os menorzinhos pra colocar aqui dentro. E aí, gente, um detalhe importante, tá? Esse pozinho que fica aqui no final e esses caquinhos, eles ficam com um pozinho pregado neles que dá uma diferença na cor da massa. Quando eu misturo, quando eu coloco aqui direto e misturo, a minha massa não vai ser mais tão branca. Ela vai ficar com um tonzinho meio nude, sabe? Quando a gente coloca aqui, no caso de ser esses tons terrosos, né? Vai ficar com um tonzinho de nude bem claro no fundo e não mais branco. Porque transfere um pouco desse pó, pigmenta a nossa massa branca. Então, o que eu faço se eu quiser a minha massa toda branquinha? Eu venho e peneiro esses caquinhos, certo? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Peguei os caquinhos e aí eu venho, boto aqui na peneira e ó. Peneira, tá vendo como sai um pozinho aqui, ó? Tá vendo? E aí eu vou e coloco só os caquinhos aqui dentro, sem esse pozinho. Porque é esse pozinho
que vai deixar a minha massa com esse tonzinho de nude, certo? Tô tirando aqui os maiores. Então, eu vou fazer isso pra minha massa ficar o mais branquinha possível, certo? Peneiro. Tira aqui um pouquinho dos grãos, que eu quero eles menorzinhos. Pronto. Feito isso, eu vou e misturo. E agora eu venho com a minha água e coloco água, tá? Aqui eu percebi que foi cimento de menos, ó. Tá vendo? Aqui tem pouco cimento e muito pedrisco. Então, eu venho com um pouquinho mais de cimento. Um pouquinho mais de água. E mexo. Eu acho que tá bom aqui. Qualquer coisa a gente dá uma alterada aqui na massa, se ainda tiver pedrisco demais, mas eu acho que tá bom, certo? Acho que vai ficar bem preenchido, bem bonito. E agora a gente vem com a mesma preparação do molde, certo? Vamos aqui, ó. Untar ele. Untar o contramolde por fora, certo? O ideal é tirar esse rótulo, tá, gente? O ideal é isso. Mas como o meu eu comecei a usar com rótulo e agora não sai de jeito nenhum, aí fica aqui e às vezes transfere um pouco da cor do rótulo pra peça, tá? Mas como é granilite e a gente lixa depois, não vai ter tanto problema assim, tá? Aí eu vou colocar o meu contramolde assim, ó. E vou começar a colocar a massa aqui no meu molde, tá? Quando fica muito agregado, né, que são esses pedriscos, geralmente fica ruim do contramolde entrar. Então, a gente vai ver. Se ficar, a gente coloca um pouco mais de cimento, um pouco mais de água e faz a alteração. Dou aquelas batidinhas para sair as bolhas, certo? E coloquei, ó, coloquei minha massa dentro. Ainda tem um pouquinho aqui. E agora eu vou tentar colocar o contramolde. Ó, eu centralizo, né? Não esqueçam de centralizar. Menina, eu acho que foi, viu? Eu acho que só mais um pouquinho. Aquelas pedrinhas que estavam naquele outro molde, eu peguei e vai me ajudar a manter o contramolde aqui dentro. Centraliza, bota uma forcinha, porque tem bastante pedra, né? Dá umas batidinhas pra massa assentar nas bordas. Ó, ficou show! Agora eu venho com as minhas pedras. Opa! Coloco dentro. Essas que caírem fora, dentro, sem problema, tá? A gente vai tirando, ó. Dou aquelas batidinhas. Dou aquela ajeitada no contramolde e deixo secar 24 horas. Se aí for muito quente e seco, você pode tentar desenformar antes, tá? Pronto, vamos lá. Coloquei minha peça aqui pra secar. Voltei, ó. Como se já tivesse passado 24 horas com a minha peça sequinha, porque eu já tinha preparado uma. Vou colocar as pedrinhas do contramolde aqui dentro, tá? E vou colocar o meu molde, né, a minha peça aqui dentro, lá na água quente pra gente conseguir desenformar de boa, tá? Ó, é duro, viu, de tirar quando não tá com
essa parte aqui gelada, né? Deixa eu botar. Pronto, vou colocar aqui. Enquanto isso, a gente vai desenformar essa, que tá bem geladinha, ó. Chega, tá suando. Ó, vendo, ó? Chega, ela tá suando. E eu não fiz força aqui ainda, tá? Pode ser que por ela ter passado muito tempo ali, ela já começa a criar um gelinho e aí fica também um pouquinho ruim de puxar. Mas vamos ver, né? Fazendo uma forcinha. O ideal é você deixar, de fato, 10, 15 minutos, sabe? Eu deixei mais tempo e aí às vezes fica pior de tirar, porque tá... começou a criar gelo, não ficou só gelado, entendeu? Começou a criar gelo. Aí complica a nossa vida. Mas vamos tentando, vamos tentando. Amigas, vou deixar ela um pouquinho quieta, porque passou tempo demais lá no freezer. E agora eu vou desenformar com vocês. A gente não vai conseguir desenformar as duas bandejinhas pequenas, mas eu fiz uma bandeja com granulite burro também. E vou desenformar com vocês o molde de silicone para vocês verem como é simples, tá certo? Vou colocar essa peça pra cá e vou desenformar aqui com vocês. A gente começa puxando aqui as laterais, ó. Vendo? Puxando as laterais para despregar. Pronto, depois que puxar as laterais, você faz aqui, ó. E... tcharam! Cadê o granulite da peça? Gente, aqui agora a gente vai ter que passar pelo processo de lixa para poder aparecer o granulite. Como é que a gente faz o processo de lixa? A gente pega uma bacia de água, mergulha a peça dentro, tá? Molha ela, aí vem com a lixa 80. E corta um pedacinho. Corta um pedacinho. Aqui, ó. Eu costumo cortar dessa forma, certo? Corto os pedacinhos, dobro assim no meio e aí eu começo a lixar. E aí vocês vão começar a ver a mágica acontecer. Era muito importante eu estar usando luva nesse momento. Eu até mostrei pra vocês, né? Mas eu esqueci de pôr. Então, por favor, a luva está longe de mim no momento porque eu arrumei a mesa e acabei esquecendo, né? Mas, gente, é importante porque senão o dedo fica todo esfolado. Eu vou demonstrar aqui para vocês. Eu já tenho uma peça pronta, então vai ser só a título de vocês verem. Eu não vou lixar muito porque senão vou esfolar os meus dedinhos. Então, olha só. Eu começo a lixar e começa a aparecer o resultado. Olha que coisa linda. Ai, eu amo, gente. Sou louca pelo granulite. Ai, que coisa linda, meu Deus. Ó, vai começando a aparecer, tá vendo? Deixa eu ver se o nosso vaso já tá quentinho para poder desenformar. Deixa eu ver se ele já sai aqui. Ó, saiu! Saiu, gente. Eu queria muito que o contramolde saísse sem eu ter que colocar no freezer. Saiu! Saiu, glória a Deus. Pronto, coloquei aqui na minha água, ó, e vou começar o processo de lixa. Ó. Vou até apoiar aqui, ó. Que aí eu mostro. Como é que tá ficando aqui, ó. Ó, aí eu venho com a água, lavo um pouquinho, vou lavando pra ver o resultado, né? E olha aí, olha como vai ficando lindo. Olha a diferença. Olha a diferença.
É, meu amor. Aí você vai lixando, vai lixando. Bota força nesse braço. E vai lavando para ver como está ficando, certo? É uma surpresa. Cada granilite é uma surpresa. Olha só, o resultado aparecendo, que coisa linda! E aí, quando você tiver feito todo esse processo com a lixa 80, você vem com a lixa 220 e lixa em cima da parte que você já lixou com a 80, tá? Porque a 80, como eu falei pra vocês, ela deixa a peça muito arranhada com a marca da lixa. E a 220 tira isso, tá? Ó. Você vem, passa, vai notar que ela fica bem lisinha, ó. Meu Deus do céu, vai ficando lindo demais. E aí, gente, feito todo esse processo para não fazer mais uma lambança aqui e não esfolar os meus dedinhos, eu vou mostrar a peça pronta para vocês que eu já lixei. Tcharam! Olha que coisa linda. Vou mostrar aqui de pertinho. Tudo molhado, melecado, mas dá pra ver, não dá, ó? Olha que peça linda. Olha isso, gente. Olha essa peça. E aí agora, né, peguei esse paninho aqui pra gente poder dar uma secada no molhado e fazer a última etapa da peça de granilite, tá? Tem que estar toda sequinha pra gente começar esse processo de resina, tá? A peça tem que estar 100% seca. Então, deixa ela aí secar por uns 5, 7 dias, tá? Quando ela estiver bem sequinha, você vai vir com a resina, certo? E vai finalizar essa peça pincelando a resina, tá? Se você quiser usar como um porta-lápis, tá pronto. Se você quiser usar como um vasinho, você fura com uma furadeira aqui embaixo, fica a seu critério, tá bom? Pega a peça, pega um paninho para proteger sua mesa, muito importante porque a resina ela prega, ela fica, tá? E eu vou mostrar aqui nessa câmera, ó. Pega o pincelzinho e vai dando e vai pincelando, ó. Olha aí, ó, vai deixando até a cor mais viva, tá vendo, ó? Pronto. E aí a gente vai pincelando, vai pincelando. Ai, que delícia. Essa resina é maravilhosa, gente. E aí, bota os seus dedinhos aqui dentro, ó, para ir rodando a peça com mais facilidade. Ó, vendo? Ai, que coisa linda. Ficou maravilhosa essa peça. E aí, pronto. Passou a primeira demão, ó. Passou a primeira demão, coloca ela aqui assim. Aí agora passa na bordinha. Passa por dentro. Por dentro você precisa lixar? Não precisa, tá? Fica a seu critério. Ah, eu gosto de lixar. Pode lixar. Se você não quiser, eu não vejo necessidade de lixar por dentro, tá? Mas vejo necessidade de você fazer o acabamento com a resina, tá? Agora lixar, eu só lixo aqui, ó, na borda. Essa primeira bordinha aqui, ó, um dedinho pra dentro, eu lixo. Agora o restante, lá no fundo, o resto eu não costumo lixar, não. E aí, geralmente, uma peça de granilite, ela vai demandar, assim, umas 2 demãos. Espera essa aqui secar durante mais ou menos 1 hora, passa a outra, e aí ela vai estar pronta, igual essa aqui, ó. Sequinha, com uma aparência, né? Um brilho assim leve, chique, que você vai poder colocar ou suas plantinhas secas, ou a sua própria uma plantinha viva, né? Planta ela aqui dentro. Se plantar uma plantinha viva, não esquece de fazer o furo embaixo, tá? Para a água escorrer. Ou pode usar da forma como você quiser. Eu tenho uma cliente que comprou um vaso desse nessa largura aqui e usou como porta-utensílios da cozinha. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Foi uma aula bem longa, mas uma aula completa.
completa, que você aprendeu todo o passo a passo, do zero, de como fazer o granilite, do começo até o acabamento, né? Eu espero que você tenha gostado dessas peças. Essa aqui, eu ainda não... Deixa eu ver se eu consigo puxar. Ainda tá ruim de puxar, mas você vai fazer o mesmo processo dela. Vai tirar o contramolde, vai lixar ela todinha, depois vai vir com a resina depois que ela estiver 100% seca. E aí, meu amor, é só você vender, faturar muito, dar de presente, enfeitar a sua casa, tá? O céu é o limite, dá para fazer muita coisa, começar com pouquíssimo investimento com essas peças de cimento, tá bom? Então, eu espero te ver nos próximos aulões, porque terão vários aí para você se aprimorar, para você assistir, tá certo? E também te espero no Concretizar, que é o meu curso completo, tá? Lá eu tenho todas as aulas, esses aulões que eu tô gravando, todos eles estão dentro do Concretizar, tá? Lá você vai ter todos eles reunidos para assistir quantas vezes você quiser, tá certo? Então, um beijo e até o próximo aulão. Tchau!